Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sombras na Escuridão. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês do chocante caso de Dennis Nilsen. Dennis Ender Nilsen nasceu na Escócia, na cidade de Francisburg, em novembro de 1945. Era o filho do meio de um casal que se divorciou quando ele tinha apenas 3 anos de idade, devido ao alcoolismo de seu pai. A sua infância foi repleta de situações traumáticas. Sem dúvida, uma das que mais o marcou foi o falecimento de seu avô, uma pessoa a quem ele era muito próximo, uma pessoa que ele confiava e amava muito. Mas o trauma não foi nem tanto pelo falecimento, mas sim como ele ficou sabendo. Logo que o avô morreu, a sua mãe, sem nenhuma compaixão, levou ele para ver o cadáver sem antes avisar do que tinha ocorrido. Imagina a reação da criança vendo aquela pessoa que ele tão amava deitado no caixão. Outro fato ocorreu aos seus 8 anos de idade, quando o garoto quase morreu afogado. A pessoa que o salvou daquela situação, no mínimo traumática, o proporcionou um trauma ainda maior. Logo que o garoto foi retirado do local, já desacordado, o homem, que na verdade não era um herói, sim um pervertido, se masturbou em cima do garoto. Quando ele acordou, ele notou que sua barriga estava cheia de esperma. Quando ele tinha 10 anos de idade, a sua mãe se casou novamente e acabou tendo mais 4 filhos. Isso fez com que Dennis se tornasse um garoto ainda mais carente e muito mais solitário. Em 1961, aos seus 16 anos de idade, se alistou e entrou no exército britânico. Lá trabalhou na cozinha, onde aprendeu a usar facas e facões para cortar carne. Durante seu período no exército, dormia em um quarto privativo, onde passava grande parte do tempo se masturbando sem parar. No início, essas masturbações frequentes eram acompanhadas por pensamentos normais, ou melhor, fantasias sexuais comuns. Porém, com o passar do tempo, começou a se tornar algo mais macabro. Até que chegou um momento em que Dennis só conseguia chegar ao clímax quando se imaginava copulando com um defunto. Aos seus 27 anos, entrou para a polícia, onde passou a estudar muito a profissão. Sua aula preferida era a necrópsia. Conforme foi tendo contato com cadáveres nas aulas práticas, resolveu que só isso para ele não bastava. Era o momento de começar a fazer as suas vítimas. Dennis, durante sua adolescência até o início da sua fase adulta, se descobriu homossexual, porém ele sempre guardou a sua orientação sexual para ele, por medo do que as pessoas podiam achar. Inclusive, existem relatos que até contam que o seu irmão, quando suspeitou da orientação sexual do irmão, resolveu até se afastar dele. Enfim, então continuando a história, o Dennis ele era um cara extremamente solitário, como já contado aqui, e também carente. No intuito de amenizar um pouco a sua solidão, ele ia para festas e lá ele conhecia outros caras e levava para o seu apartamento. Chegando lá, eles tinham longas noites regadas a álcool e muito sexo. Porém, quando chegava de manhã, esses homens pegavam e iam embora e deixava Dennis sozinho. Ele não tinha um carinho, não tinha um afeto. Isso fez com que ele começasse a se revoltar. Chegou um ponto que ele resolveu que a única maneira de manter seus parceiros com eles seria tirando suas vidas. E assim o fez. Durante a noite, enquanto dormiam, Dennis os estrangulava até a morte. Após isso, ele fazia carinho nos mesmos, levava para tomar banho juntos, assistir televisão e até mesmo desabafar sobre a vida pessoal. Quando batia à vontade, ele se masturbava sobre os cadáveres e copulava nos mesmos. Para Dennis, aquilo estava perfeito. Os seus dias de solidão tinham chegado ao fim. Quando ia trabalhar, ele pegava o defunto e colocava debaixo das tábuas da sua sala. Quando voltava do seu longo dia cansativo, ele retirava então o corpo de lá para que assim eles pudessem ter a sonhada noite de casal. Para disfarçar o mau cheiro, Dennis jogava desodorante no apartamento todo. Mas quando o cadáver começava a entrar em decomposição, Dennis, com grandes facões, desmembrava todo o corpo e a cabeça ele retirava e colocava numa panela para ferver. Ele guardava pedaços de corpos por toda a casa, debaixo da cama, dentro do armário, debaixo do tapete,
Todo lugar que ele via que tinha possibilidade de colocar um pedaço de um corpo, ele colocava. E o que sobrava, ele enterrava no jardim. Outro método que ele usava também era incinerar os corpos ou até mesmo jogar pela privada. Foi por descartar partes de corpo na privada que Dennis acabou sendo descoberto. Certo dia, no edifício onde morava, seus vizinhos não conseguiam mais dar descarga e chamaram um encanador. Quando o profissional se dirigiu com uma lanterna, a caixa de inspeção do esgoto não acreditou. Era a cena mais sinistra que ele já tinha presenciado. Havia mais de 30 pedaços de carne que estavam interrompendo o fluxo da água. O encanador, assustado porque aquilo não parecia meros restos de churrasco, resolveu voltar no outro dia com a companhia do seu supervisor. Dennis, aproveitando a deixa, pegou aqueles pedaços de carne e enterrou no jardim. O que o Dennis não esperava é que os seus vizinhos estavam vendo tudo. No outro dia, quando o encanador voltou com seu supervisor, os pedaços de carne não estavam mais lá. Os seus vizinhos, desconfiados, chamaram a polícia. Chegando no local, o inspetor-chefe de polícia, Peter Jay, pegou os poucos pedaços de carne que restaram no encanamento do prédio e levou para o professor da Universidade de Londres, David Bowen. Os restos de carne foram submetidos à análise. Após sair o laudo, constatou-se que era carne humana. O inspetor-chefe de polícia então se dirigiu rapidamente para o apartamento de Dennis. Chegando lá, ele pressionou o homem, que rapidamente confessou os crimes e disse que aquele resto de carne que foi encontrado no encanamento foi jogado por ele. O inspetor-chefe então o pressionou para saber aonde estavam os outros pedaços do corpo. Ele disse: olha, você pode estar olhando no armário, na geladeira, em todos os lugares do apartamento tem restos humanos. O inspetor-chefe então o indagou e disse: quantos corpos são, 1 ou 2? Dennis olhou sarcasticamente e disse 15 ou 16 corpos. Chegando na delegacia, ele confessou tudo e respondeu todas as dúvidas das autoridades, inclusive dizendo onde estavam os restos dos corpos. Ele também foi questionado sobre os seus modus operandi e ele contou sem nenhum problema. Os policiais então se focaram em conseguir mais provas para conseguir manter Dennis preso até que as investigações chegassem ao fim. Dennis Nilsen então permaneceu recluso na prisão de Brixton, em Londres. Enquanto ele estava por lá, as autoridades encontraram só no jardim mais de 1000 fragmentos de ossos. O seu julgamento começou em 24 de outubro de 1983. Teve uma gigantesca cobertura da mídia e Nilsen até se sentiu um pouco intimidado com aquilo e disse que queria ser julgado como uma pessoa normal, que era isso que ele via. O julgamento se encerrou apenas em 3 de novembro de 1983. Os jurados se retiraram e voltaram no dia seguinte, e Dennis foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem chance de condicional. Condenado a passar o resto da sua vida na prisão, Dennis Nilsen foi encaminhado para uma prisão de segurança máxima de Londres. Lá era permitido que ele pudesse tomar banho de sol junto com os outros detentos, mas o seu tempo naquela penitenciária não durou muito. Em dezembro do mesmo ano, 1983, ele foi atacado por uma lâmina de barbear por outro detento, sofrendo ferimentos no rosto e no peito. Diante do ocorrido, ele foi transferido para uma outra penitenciária. Nos próximos 20 anos, entre 1983 até 2003, Nilsen mudou diversas vezes de penitenciárias, até que finalmente ele chegou em uma de segurança máxima, localizada em East Yorkshire, ali na Inglaterra mesmo. Aos seus 70 anos e já sem esperanças de sair na prisão, Dennis Nilsen escrevia muito e lia muito. Ele até mesmo chegou a pedir para as autoridades para poder publicar a sua autobiografia. Porém, o seu pedido foi recusado. Morreu em 12 de maio de 2018, aos 72 anos, após ficar agonizando por mais de 2 horas, devido ao rompimento de um aneurisma da aorta abdominal.
Pessoal, então este foi o vídeo de hoje, a história de Dennis Nilsen. Espero que tenham gostado. Pessoal, só falar uma coisa rápida para vocês, se você não segue, segue lá no Insta, sombras_na_escuridão. Estou pretendendo fazer uma live por lá futuramente, então já acompanham o Instagram para a gente conseguir trocar muita ideia por lá. Galera, deixa aqui nos comentários os próximos casos que vocês querem ver aqui no canal, de preferência os casos que não foram contados já por outros canais, porque quando você faz um vídeo que normalmente já tem no YouTube, tem uma questão muito complicada, que tem muita gente que é infeliz e acaba vindo falar que você está plagiando o vídeo de outra pessoa, quando na verdade não é isso que acontece. As fontes que o canal X, o canal Y, o canal Z pega, normalmente são as mesmas que as minhas, porque a internet, ou melhor, porque as informações estão na internet para todo mundo pegar, né? Então as fontes normalmente são as mesmas. Aí acaba sempre vindo um infeliz ou outro, fala, oh, mas você está copiando de tal canal, tal. Não é copiando, minha gente, é que as fontes normalmente elas são as mesmas, né? Pode fugir um pouco, às vezes você pega uma fonte um pouco diferente, tal, mas a ideia é basicamente a mesma. Espero que tenham gostado do conteúdo. Sigam lá no Instagram, sombras_na_escuridão. E eu encontro vocês em um outro vídeo aqui no canal. Então deixa aí o seu like, dá uma moral pro Sombras na Escuridão. Se inscreve, manda para aquele grupo que você tem dos seus amigos que gostam de casos criminais. Manda pro seu pai, pra sua mãe, dar uma moral aí pro canal, beleza? Então, galera, tamo junto. Comenta muito aí que eu vou estar lendo todo mundo e fazendo os casos que vocês pediram, beleza? Então, galera, eu encontro vocês em outro vídeo de crimes, de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Então, galera, falou, até mais e é nóis!